Palavra de Deus no livro de Moisés, titulado de Êxodo, no capítulo 33, no verso 12, diz: Se não fores conosco, não nos envies. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Dissestes: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês como agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como não saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra, se não for tua presença? Pai, eu te dou graças, eu te honro. Glorifico a ti, tu és santo, Deus de poder e glória, Pai. Toma-nos nesta noite e ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Capítulo 33 de Êxodo é um capítulo brilhante. Eu aconselho você a dar uma lida a miúdo nele em casa. Do versículo 1 dele até o versículo 6, conta-se a história de como os judeus, os israelitas, foram reprovados. Por sua dureza de coração, por seu pecado, por sua incapacidade de ouvir Deus. Do versículo 7 até o 11, é uma outra sequência, conta do tabernáculo no meio da congregação, de como Deus insistentemente quer se revelar ao seu povo e estar perto do seu povo. Do versículo 12 ao 16, que foi o que lemos e que estudaremos nesta noite, ele trata da presença de Deus. Se a presença de Deus não for conosco, não adianta nós irmos, que não seremos bem-sucedidos. E a finalização, no versículo 17 ao 23, Moisés pede, e é o clássico, o histórico texto de Moisés pedindo a Deus para ver a sua glória. Então, vale a pena conhecer o capítulo 33 de Êxodo. Hoje, especificamente, iremos nos ater do verso 12 até o verso 16. Teu chamado, teu propósito, tua presença e toda a diferença que isso faz. Teu chamado, teu propósito, tua presença e toda a diferença que isso faz na vida de uma pessoa. Verso 12, tu me ordenastes. Acho incrível quando Moisés olha para Deus e diz: Deus, eu não estou brincando aqui no deserto. Eu não estou brincando de ser líder do teu povo. Traduzindo em palavras mais amiúdas, Moisés olha para Deus. Ele não está falando com um seu par, com um semelhante, mas ele está falando com Deus. E ele diz: olha, Deus, eu não estou aqui brincando de ser pastor do seu povo. Eu não estou aqui brincando de conduzir o teu povo pelo deserto. Não é uma brincadeirinha de ser religioso. Trabalhei uma certa data da minha vida aqui em Goianésia, num determinado colégio particular. E ali havia um cidadão, um professor, que tentou ser padre e não conseguiu. Está tentando ser professor, parece que não está conseguindo também. Eu sei que num determinado momento, ele cismou comigo porque eu era pastor. E começou aquela perseguição velada de trabalho que vocês conhecem, e eu fui relevando, eu fui suportando, até que chegou um momento, um dia, eu apelei com ele, e chamei ele e a diretora, nós sentamos os três, e eu disse: olha, eu vou te contar algumas coisas. Primeiro, eu não estou brincando de ser pastor, eu sou pastor. Segundo, não tenho culpa se eu nasci branco e você não, que era um dos problemas dele comigo. E terceiro, cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Nós nunca fomos amigos, nós nunca seremos, e daqui por diante vamos andar sobre esse patamar. E de vez em quando eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer isso para mim mesmo: eu não estou brincando de ser líder de uma igreja, eu não estou brincando de ser pastor, eu sou. Ou eu devo
parar com isto. E Moisés olha para Deus e diz isso: tu me ordenastes, tu me destes uma ordem. E a ordem foi: vai lá no Egito, tira o meu povo, leva eles para me adorar. Esta era a ordem simples e clara, não era uma brincadeira de cozinhadinha, de casinha. Não era uma brincadeira de igrejinha. Quando Deus olha para mim e me dá uma ordem, isso é sério, isso chama-se ministério, isso se chama chamado. Isso se chama vocação, que eu tenho especificamente, que você tem especificamente. Mas o que vejo, e eu insisto no chamado de Deus sobre nós como diferencial. Estamos encerrando o ano letivo, e sexta-feira foi como que meio a formatura de nossos alunos. E no segundo ano consecutivo, eu investi o meu dinheiro, meu suado dinheirinho, em dar para cada aluno meu um exemplar do livro Pequeno Príncipe. Se vão ler, se vão guardar, se vão jogar na privada, não é uma questão minha. A minha é espalhar a ideia de que o conhecimento liberta. Falei para eles ao entregar: olha, esse ano eu li 45 livros. Talvez você não leia, mas leia. Talvez seja o primeiro livro seu da sua biblioteca. Você pode guardar para sempre, você pode jogar ali na esquina quando for embora. Falei com eles na sala posteriormente. Mas no Pequeno Príncipe, num determinado momento, a raposa, ele disse para a raposa: por que a rosa é tão preciosa para mim? Aí a raposa e o Pequeno Príncipe traçam um diálogo e eles chegam à conclusão que é possível sermos iguais a todos os outros 1000 meninos, ou rosas, ou raposas. Mas a rosa tornara-se especial porque ele havia desprendido cuidado sobre ela. A raposa teria tornado-se especial porque eles haviam cativado um ao outro. Fico aplicando isto a mim. Qual é a diferença do bigode com os outros 79 mil habitantes de Goianésia? Qual é a diferença do Leandro com os outros 78 mil habitantes de Goianésia? E assim sucessivamente, qual é a sua diferença entre os demais habitantes do mundo inteiro, os tantos bilhões de habitantes que povoam a Terra? Sua única diferença é porque Deus dispensou cuidado a você. Porque Deus, Ele cativou você. Esse é o seu diferencial. Quando isso não interfere em nossas vidas, é porque nós perdemos de vista: tu me ordenastes, Deus. Não é uma brincadeira, não é uma tentativa de agrado. Não é uma tentativa de bem-estar. Não é uma tentativa de ver o que Deus pode fazer para mim. É uma ordem que Deus me deu. Eu insisto que você tem um chamado. No caso de Moisés, estava claro: conduzo o meu povo pelo deserto até a terra prometida para que me adorem. No meu caso, é ser pastor agora, nesse tempo dessa igreja. No seu caso, Ele colocou em suas mãos, colocou na sua vida algo a ser feito em prol dele. Independentemente da sua vida profissional, social, matrimonial, Ele chamou você. Há uma ordem sobre você, meu querido, minha querida. E esse é o seu diferencial. Ouso dizer que a Bíblia diz que você, sem o querer de Deus para você, não é nada, é um fracasso. Falava quarta-feira: se Deus te deu o dom de cozinhar, mas você não quer mais cozinhar para o povo de Deus, para que você serve? Se Deus deu-lhe o dom de cantar, mas se você não quer mais cantar a Deus, ao povo de Deus, para que você serve? E eu poderia falar a noite toda sobre tantas e quantas coisas Deus te deu, te capacitou.
Mas encerro essa parte dizendo que tanto Moisés, quanto eu, quanto você, temos uma ordem de Deus sobre nós. E tornar esta ordem uma brincadeirinha de casinha. Engraçado, né? As feministas chegaram à conclusão que a sociedade machista treina as mulheres desde pequena para serem mães e donas de casa. Elas brincam de casinha e de cuidar de boneca. O que é cuidar de boneca? É cuidar do filho, é aprender a cuidar do filho. Mas às vezes nós nos esquecemos de aprender a servir ao Senhor como lhe é digno. Há uma ordem sobre você. Você deveria ter aprendido. A igreja, as pessoas à sua volta deveriam ter te ensinado que não é uma brincadeirinha de casinha. Agora é nu e cru, é real, é chamado. E se você quiser ver como é sério esse chamado, leia o Velho Testamento. Você vai ver que em alguns momentos aqui a terra se abriu porque levaram como brincadeira esta ordem. E línguas de fogo engoliram os seres humanos. Você vai ver aqui que em determinado momento Deus rejeita toda uma geração e as deixa morrer no deserto. Porque esta ordem foi esquecida. Porque esta ordem foi tomada como uma brincadeira. Deixa eu te contar uma coisa, o chamado de Deus para você é a base da sua existência. Você não existe sem o querer de Deus sobre você, é ser humano. Nós entramos numa era de libertinagem, numa era pós-modernista, numa era que só Deus sabe o que vai acontecer no nosso futuro imediato. Mas tem algumas coisas que não desconfiguram, como por exemplo, que o chamado de Deus é a base da sua existência. Perde o chamado de Deus e cai. Sua casa cai, seus filhos caem. Seu casamento cai, suas finanças caem. Como é que eu sei disso? Porque em março de 1990, cheguei na igreja e conheci o Evangelho. E de lá para cá eu testemunho duas coisas básicas: o poder de Deus e a inconsistência humana. Como pastor, como obreiro no início, como pastor nos últimos anos, eu testemunho vidas que pegam esse chamado e esquecem, e colocam num canto. E às vezes nem percebem, mas a gente que está de fora percebe ver a sua vida sendo escoada pelo esgoto, pelo ralo. Porque o chamado de Deus para você é a base da sua existência. Você chega no seu local de trabalho e ali você vê o crente fiel que executa, o crente que conhece a ordem de Deus sobre si, como Moisés, é que tu me ordenaste. Não tenho dúvida disso não, Deus. Então não me mandem sozinho com esse povo não, porque o Senhor foi quem me deu a ordem. É um funcionário bem sucedido, bem relacionado. Você chega na igreja, você chega nas famílias. É nítido a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Chegou um tempo da gente parar com essa ilusão que nós criamos de que nós somos crentes. Eu tenho pavor disso como pastor, como teólogo, como estudioso da palavra de Deus, como leitor de livros teológicos, isso me causa pavor. Essa esquizofrenia coletiva das pessoas acharem que são crentes e viverem como se fossem, mas os seus atos, suas palavras, suas ações não demonstrarem isto em momento algum. O chamado é a base da existência, meu querido. Se você não vive o chamado de Deus, você não vive Deus. Se você não vive Deus, por mais que você vista uma roupa de crente, venha aqui de vez em quando, isso não faz diferença na sua vida. A igreja não salva. Entregar dízimos não salva. Honrar pastor não salva. O que salva é o profícuo, o serviço a Deus com integridade, com primícia. Eu não posso simplesmente lidar com a igreja como se fosse uma brincadeirinha. O dia que eu estou afim, o dia que eu estou bem. Pensa você comigo.
se eu fosse viver assim? Bagunça que não seria aqui, hein? Gente, eu fico doente, eu fico estressado, eu fico endividado, eu fico triste. Tudo que vocês sentem, eu sinto. Eu estresso com o Iago, não, porque o filho do pastor é perfeito. Isso é bem bonitinho, mas perfeito não é não. Tem tanta coisa, eu fico estressado com minha casa, com vazamento quando chove muito, já não gosto de chuva. Eu estresso tanto quanto ou mais do que cada um de vocês, principalmente pelo fato de ter um temperamento irado. Pensa então, não, hoje eu estou deprimido, vou à igreja não, ou hoje eu não estou bem, um dia que estiver bem eu vou. Me lembro do passado, íamos viajar, escalei um vice-moderador da época, disse, olha irmão, então você vai pregar no culto, beleza, tudo ok. Viajei, voltei, cheguei aqui, encontrei com a irmã Alice no próximo culto, primeiro que chegou, né, pá. E aí, irmã Alice, como é que foi o culto? Nós oramos assim, como assim nós oramos aqui? Eu falei, irmão, não veio pregar não. Como assim? Ele estava escalado para vir pregar e não veio pregar, será que ele esqueceu? Se tivesse esquecido, pau na cabeça. Mas se for outro motivo, 2 pau na cabeça. Porque não justifica, é Deus, é o serviço para Deus. Aí liguei para ele, irmão, o que bateu que você não veio pregar? Não, pastor, não. O senhor não sabe que quando o senhor viaja, vem 3, 4 pessoas na igreja, vou pregar para 3, 4 pessoas? Porque o cara deve ser o príncipe dos pregadores, né? A encarnação do Charles Spurgeon, o irmão gêmeo do Billy Graham, só prega se for para multidões, simplesmente não veio. A irmã Alice, mas as irmãs que vieram, reuniram o horário e foram embora. E o argumento dele, para não cumprir a ordem de Deus para ele, então você é Deus, deu a ordem. Não, Deus deu a ordem para ele, ele se dizia pregador, então eu creio que Deus deu a ordem, eu dei a oportunidade. Porque não tinha muita gente para ver ele bater palma para ele. Mas não julga ele não, porque você faz pior. Você faz pior. Eu faço pior. O chamado de Deus para você é a base da sua existência. Sem ele você não existe. Você é como qualquer outro que anda por Goianésia, sobre a face de Goianésia. E eu lamento por você. Eu lamento por mim. Segunda coisa, qual o teu propósito? Então Moisés, ele abre o diálogo com Deus dizendo, foi o Senhor que me ordenou, não estou aqui de brincadeira. Eu gostaria que cada um de vocês não estivesse aqui mais por brincadeira, para fingir, ou porque é chique ser crente, ou porque só tem medo de ir para o inferno, você vai para o inferno duplamente. Não gostaria que você estivesse aqui porque você entendeu a ordem de Deus para você. Ele disse, tu és meu filho. E aí no versículo 13, Moisés diz, eu quero conhecer o teu propósito. Olha, e se me vês com agrado, revela-me teu propósito. Se eu disse que o chamado, Gabriel, é a base da sua existência, entender esse chamado é o que sustenta você o resto da sua vida. Sabe por que as pessoas são inconstantes? Deixa eu pessoalizar. Sabe por que você é inconstante? Porque você ainda não entendeu o propósito de Deus para você. Moisés, sabe quem era Moisés? Não era você não. Moisés era o homem que tinha sido abandonado no rio para não morrer, que havia sido adotado pela filha de Faraó, que havia sido criado na cultura egípcia para ser príncipe de Faraó, foi criado como filho, mas que Deus o chamou no meio de tudo isso, ele matou um egípcio, teve que fugir e passar 40 anos no deserto, ali aprender a duras penas o que era Deus e como servir a Deus, e depois de tudo isso, Moisés olha para Deus e diz, o Senhor me ordenou para esta obra, então agora revela a mim o teu propósito, eu quero te entender, eu quero te conhecer, eu quero saber. E às vezes ser pastor é uma coisa muito incrível, porque nos dá uma oportunidade de nos conhecermos muito profundo.
E a gente se conhece pela vida dos outros. A gente ouve cada coisa, né? A gente ouve cada coisa. Você está lá no chão. Tem dia que eu estou lá no chão. Estou lá, assim, eu sou de como guardadas as devidas proporções, usando o versículo de Paulo. De todos eu sou o pior de todos. Aí você senta com o elemento, com o indivíduo e diz assim, não, ele tem todo o temor, ele conhece tudo sobre a igreja. Aí eu olho para ele, sabe o desenho? Eu olho para ele, eu deveria me matar. Definitivamente eu deveria me matar. Eu me matar. Não é matar o próximo, porque a gente pensa assim, não, vou matar o próximo que resolve, né? Não, mas aí eu cheguei, eu deveria me matar, porque, poxa, chega a ser falta de humildade. Aí você pega 30 anos de vida cristã, sei quantos livros li, quantas vezes leu a Bíblia, quantas vezes chorou, quantas vezes caiu, quantas vezes levantou, e você está lá no chão dizendo, Deus, revela-me teus propósitos. Aí você pega a pessoa que está a anos-luz do trono de Deus, e que olha para si numa esquizofrenia social e diz, eu estou bem. Eu aprendi a chorar com a alma. Braga não chora. A gente engole as lágrimas e depois mija elas. Diz minha irmã. A gente engole as lágrimas e depois mija elas. Fica aí chorando. Se chorasse resolvesse, a gente chorava, né, Reginaldo? Ai. Mas vai resolver? Então a gente engole as lágrimas e depois mija elas. Mas eu tenho aprendido a chorar com a alma. Eu acho que é disso que Paulo fala das dores do parto. De olhar para o indivíduo e lamentar, profundo coração, meu Deus, liberta ele da santa ignorância com que vive. Mas Moisés, ele olha e diz assim, eu quero entender, dentro da dimensão, dessa imensa dimensão, entender o teu propósito. É interessante, porque se a gente olhar com um olhar simplório, nós diríamos, essa aqui é uma igreja fracassada, né? Você tem noção de quantas vezes eu ouvi isso? Teve uma irmã que o último dia que ela veio na igreja foi o aniversário da igreja. Tinha uma apresentação e o filho dela era meio boiolinha. E ele disse, ele bailou aqui não, ali, né? Aí ela, no meio do culto, ela foi lá e me achou. Ela falou assim, olha, pastor, é o seguinte, não tem cabimento, não tem cabidura. Essa igreja não tem uma câmera para filmar. Como é que eu vou ver depois, guardar para as gerações futuras, meu filho apresentando? É uma igreja muito pobre, eu vou para uma igreja mais rica que tenha câmera. E nunca mais voltou aqui. Foi. Sem dizer o clássico, né, que o pastor José Delcio gosta de contar. Olha, pastores, chamou-nos, sentou-nos e disse, olha, pastor, eu estou indo para a igreja presbiteriana central, porque lá é cheio de ricos e empresários. Eu não gosto de conversar com pobre, eu gosto de conversar com empresários. Poxa, 5 dias antes a gente tinha levado uma cesta básica na casa dele, eu não dei conta de entrar, porque quando eu bati o pé, o meu nariz fechou, porque o meu nariz tem crise com sujeira de casa. Eu estou chegando aqui abrindo mais cedo, porque agora, como não tem piso tudo, o cimento mofa. E aquele mau cheiro de casa que tinha 5 anos que não tinha sido limpa. Mas ele se alimentava conversando com o empresário, vai com Deus. E Nossa Senhora. E o capetinho atrás da canviola. A gente lembra da infância, quando a gente falava isso para os amiguinhos, né? Com Deus, Nossa Senhora, e o capetinho atrás da canviola. Né? Aprendi rima lá na infância, no Mato Grande. Enfim, então a gente olha para tudo isso daqui e pensa, não, é um fracasso. Algumas pessoas olham com esse olhar e pensam, é um fracasso. O pastor é doido. Enfim, mas há uma dimensão espiritual que talvez você nunca vai ser enterrado, comido pelos coró, lá no cemitério ali, da Rua 39, sem entender a dimensão espiritual com a qual Deus nos chamou. E o motivo pelo qual é porque você não entendeu o seu próprio chamado. E ao não entender o seu próprio, como é que você vai entender chamado dos outros se você não entendeu o seu próprio? Me conta. Você não entendeu por que você está aqui, você não entendeu por que Deus te ordenou ainda, como é que você vai entender o que Deus me ordenou, criatura? Não vai. Mas Moisés olha para Deus e diz, eu quero entender, Deus, a dimensão deste propósito. Olha aí, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti.
Gabriel, se Moisés, dada a circunstância do ano que ele vivia, de 40 anos que já havia passado, enfrentar Faraó, rio em sangue, vento em gafanhoto, em sapo, em rãs, e trovão, em vara virando cobra, o homem vira e fala assim: Deus, eu quero te conhecer, para que o Senhor me aceite. Cara, onde é que você está? Não, toda comparação é burra. A gente já sabe disso. Mas olhando para Moisés agora, dada essa circunstância, essa oração, essa fala dele com Deus, eu me pergunto onde é que nós estamos na vida espiritual, meu querido. Onde é que você está na vida espiritual? Mas Moisés olha e diz: revela-me os teus propósitos para que eu entenda e para que eu seja aceito por ti. Tudo se resume no plano de Deus. Querido, sabe por que sua vida não deu certo ainda? Porque você está fora do plano de Deus. Falava com um jovem, não sei quem mais, deve estar aqui, mas não lembro exatamente quem é. Se eu lembrasse, eu falava não. Pessoal, olha, tudo que você quer, eu já tenho, e não resolveu minha vida. Você quer casar, você quer formar, você quer ter um emprego, você quer ter filho. Você acha que isso vai fazer você feliz. Você vai fazer tudo isso, vai descobrir que o vazio lá dentro está lá, não preencheu. Não preencheu sua carência paterna, não preencheu sua carência de si mesmo, não preencheu nada. É o propósito de Deus. É o plano de Deus, entendido, revelado, propositado a mim, que me torna pleno, que me ensina a cair e a levantar com a mesma naturalidade, que me dá condições de existir. Engraçado isso, né? Tenho pensado muito na vida medíocre do Reginaldo, mas da Alice, e seu banheiro, né? Como eu tenho orado pelo banheiro deles, né? O pastor José virou assim para esse Reginaldo do céu. Sem eletricidade eu vivia, sem água eu vivia, mas como é que vocês estão? Quanto tempo que vocês estão morando lá? Mas não, vocês mudou, foi dia 25, não? Ah, então dia 25. Então dia 25, agora faz 30 dias sem banheiro. Como assim? Como é que alguém pode sobreviver 30 dias numa casa sem banheiro? Se tivesse um mato lá por perto, mas não tem. É um loteamento tudo limpo. Deixa eu contar para vocês. Sabe como é que eles fazem na quarta-feira? Eles vêm do serviço, tomam banho aqui na igreja, limpa a igreja, tomam banho aqui mesmo e fica para o culto. Você não daria conta disso, né? Seria demais para você, né? Porque cada um, Deus ordenou algo específico dentro das suas condições. E eu tenho pensado e orado por esse banheiro. Falei, Senhor, abençoa o Reginaldo com banheiro, mas a Alice, porque, meu Deus, mas por que eles sobrevivem? Porque o plano de Deus para eles está nítido, porque o plano, o propósito daquela casa, de construir aquela casa, de viver ali, de ser o lugar deles, é maior do que a privação de um banheiro por 30 dias. Se eles não tivessem uma clareza do propósito pelo qual eles estão ali, eles não suportariam. Se você não tiver clareza do propósito de Deus para você, você não suporta. Não suporta o meu sermão, quanto mais o querer de Deus, quanto mais o reino de Deus que é chegado. Sem clareza do querer de Deus para nós não damos conta de ficar de pé nessa obra, não. Nós não damos conta de permanecer diante de Deus, não. Dá para viver passivo nesse momento, não. Qual é o teu propósito, Deus? Eu quero entender a dimensão, para mim entender o teu plano, porque aí eu posso viver. Cara, eu paro, eu piro, eu enlouqueço, eu insano com Moisés nessa época da vida. Se fosse no seu primeiro dia, eu entenderia, mas aqui, humildemente eu quero, revela-me teu propósito para que eu seja aceito por ti, para que eu viva de acordo com o teu plano. Eu queria, se você ainda não abraçou o plano de Deus, o querer de Deus, é isso aí que vai dar, é bater cabeça. É tentar arrumar parceiro, é tentar arrumar parceira, é mudar de serviço, você vai naquele ali,
Passei 2 meses tentado a pedir oração pelo meu local de trabalho. Mas aí eu pensei, se eu abrir essa concessão, eu vou pedir oração pela minha paternidade. E aí é para acabar com o piqui do Goiás. Eu comecei a orar intimamente. Senhor, eu vou dar 2 opções. Ó, eu sou tão bonzinho, Deus, que eu vou te dar 2 opções. As 2 servem para mim. Qual que é das 2? Dá a oportunidade de mudar de unidade escolar ou muda o meu coração. Calmamente, em paz. Deus, só quero estar dentro do teu plano. Mas Deus sabe como falar comigo. Simples, Deus mudou meu coração. Acabou. Passou. Entendi. Entendi. É o plano de Deus. O plano de Deus, ele não é pesado. O plano de Deus, ele não nos sufoca. Querer de Deus, a gente suporta a casa sem banheiro. A gente suporta a igreja sem câmera filmadora para filmar a apresentação do filho. A gente suporta a igreja cheia de pobre. O plano de Deus nos leva a viver o pleno. Não sei se a raiz de plano é a mesma de pleno, mas enfim. Qual é o teu propósito? Pergunta para Deus, qual é o teu propósito para mim? Meu querido, enquanto você não entender isso, você vai bater cabeça, você vai viver essa vida de bater cabeça, de tentar se satisfazer. De tentar ser... Nossa, as pessoas se casam para ser igual a todo mundo que tem um marido. Ou, tem coisa muito melhor do que marido. E é só um exemplo. Mas eu disse, tu ordenaste teu chamado, teu propósito e tua presença, no verso 14 e 15. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. A antológica presença de Deus sobre o seu povo. Shekinah, o vento, o fogo, bola de fogo, maná que cai do céu, nuvem de fumaça, nuvem de fogo, enfim, seja lá qual for a manifestação, a revelação de Deus para o momento, mas a antológica presença de Deus sobre sua gente, sobre seu povo. Moisés diz, olha, se o Senhor não for conosco, a gente não nos envie. A gente devia começar a orar isso, Senhor, se não for para viver isso, então não vou viver. Mas o que nós fazemos? Nós vamos e voltamos por nossa decisão própria. Eu já fui e voltei por minha decisão própria. Todo mundo tem passado. Quantas vezes eu fui e voltei por minha posição própria, larguei igreja porque eu quis, para vingar de igreja, não quero mais ser pastor dessa igreja. Lasquem-se. Na época eu falei o palavrão, se você está achando que eu sou ruim, então se lasquem. E se lascaram. Está lá hoje uma igreja míngua. Não que eu fosse o Salvador, mas porque não amoleceram o coração para o Evangelho. E eu não quis pagar o preço. Já fui, mas eu paguei o preço de largar o querer de Deus. Eu tinha plena convicção que Deus não queria que eu saísse, mas eu saí. É o mesmo que você faz. Você pega todas as suas complacências, suas dó de si mesmo, fica com dó de você. Não, vou dar um tempo. Tem coisa mais chique do que dar um tempo? Os jovens não fazem muito mais isso, né? A gente bloqueia agora. Mas antigamente, no meu tempo de juventude, quem não desse um tempo no namoro, não era chique. Não, vamos dar um tempo? Que isso? Hoje a gente bloqueia, né? Você acorda, está lá bloqueado no Instagram, é porque deu um tempo. Mas cuidado com você que tem feito isso com a igreja, com a palavra de Deus e principalmente com o seu chamado. Chamado não é um tipo de coisa que você tem direito de dar um tempo. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Por quê? Porque quando você olha para Deus e diz, Senhor, dá um tempo aí nessa tua ordem, você está dizendo nas entrelinhas, Deus, o Senhor não sabe dar ordem, o Senhor não sabe escolher,
O senhor não sabe nem me entender. Está vendo que eu não estou em condições? Está vendo que eu não estou em condições? Eu tenho que estudar agora para passar no vestibular. Está vendo que eu não tenho condições? Já tanto que eu trabalho. Deus, o senhor é um pateta, não sabe escolher, não sabe dar ordem, não. É por isso que você não dá tempo no chamado. A não ser que seu chamado seja uma fake news. Porque se tem um trem que eu vi também nesses anos de igreja, foi fake news espiritual. A coisinha chega na igreja cheia da unção e do poder de Deus. Mas se você sacudir, cai tudo. A presença de Deus é essencial para o caminho. A presença de Deus é essencial para que eu execute. Aliás, sem a presença de Deus eu nem deveria ir, foi o que Moisés ora. Ele disse, se o Senhor não for, não me envie. Não nos envie, nós não vamos. Bonito, né? Um homem nessa idade. Dizer para Deus, olha Deus, simples e claro, a condição é, o Senhor vai com a gente. Porque foi o Senhor que chamou a gente. E por fim, tudo isto, a ordem, o propósito, a presença de Deus é para que isso faça diferença. Olha o verso 16, lindo verso, poético verso 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Como é que nós vamos saber, Deus, que podemos contar com teu favor se o Senhor não estiver conosco? Como? Não é possível. Não é possível. Então a presença de Deus em nós faz toda a diferença. A diferença gera estarmos no querer de Deus. Essa diferença, quando nós estamos no querer de Deus, isso faz toda a diferença. Iniciei dizendo isto. A sua diferença de todos os demais habitantes do planeta Terra é o chamado de Deus. Encerro dizendo, a presença de Deus sobre sua vida faz toda a diferença em você. A vontade de Deus é perfeita, é agradável e é certeira. É isso que Moisés diz. Se o Senhor for com a gente, nós vamos vencer os gigantes, nós vamos atravessar os rios, nós não vamos morrer de fome, nós vamos chegar lá e dar conta de conquistar, nós vamos colonizar a terra. Mas se isso só acontecerá se o Senhor for conosco. Percebe? Tem uma ordem, quero te conhecer para que o Senhor me aceite, quero que o Senhor vá comigo, e aí nós vamos fazer a diferença, nós vamos acertar. Aquilo que você está precisando é acertar. E você vai acertar quando você fizer a coisa dentro do plano de Deus, dentro do querer de Deus. O querer de Deus produz equilíbrio. Incrível, o poder de Deus produz equilíbrio. Já percebeu, já teve aquela experiência de chegar no fim do dia, no fim do expediente, no fim do trabalho, e ter aquele descanso no coração, de que você acertou, de que você fez o que devia ser feito, de que naquele dia se tirou 10, de que naquele dia, né, Deus olhou para você e disse, você é meu filho amado em quem tenho prazer. Você devia ter essas experiências. Mas divirta-se. E até te aconselho, não se aperreie comigo, não. Não se aperreie com o que eu falo aqui, não. A não ser que você entendeu o chamado de Deus para você. Se não, seja sempre bem-vindo. Não esqueça, claro, de dar dízimo. Afinal, você gosta de chegar aqui, está tudo limpinho, arrumadinho, pintadinho, com ar-condicionado, som bom. Então, precisa nela. Mas eu sou pastor de crente. Então, às vezes, eu me sinto muito julgado por não crente, querendo que eu seja par dele, mas eu não sou. Eu fui criado em Bela Vista, Goiás, sob o ponto de vista de que as aves vão com aves de mesma plumagem. Eu gosto de crente. Eu entendo crente. Eu entendo quem quer buscar o querer de Deus. Começou com muita frescura, eu perco a paciência. Começou com muito lero-lero, com muita complacência. Começou com muito chilique. Eu suporto. Aí eu parto para o técnico e entendo o que Paulo diz. Suportai-vos. Suporte o mais fraco na fé. Suportar é uma coisa. Querer voar junto é outra.
Deus, Ele tem prazer em homens e mulheres que busquem a sua ordem, o seu chamado, que vivam isto, que saibam que ainda que o mundo desabe, que 1000 caiam ao seu lado, que Ele permanece de pé. Não está dizendo, Ele nunca disse que nós não seremos atingidos, nunca disse que nós não seremos, nossos corações irão titubear. O que Ele sempre disse foi que o justo, ainda que caia, ele se levanta. Ele disse que o justo, ainda que tenha medo, ele crê e levanta. Que o justo, ele coloca Deus em primeiro lugar. Não é seu bem-estar, não. Mas se ventou. Quer me encher de preguiça, é o freguês que ventou. Hoje eu não posso não, ventou. E como diz meu sobrinho, esturdia. A gente estava lembrando de quando o Gabriel mudou para cá. É o Gabriel ali. O primeiro evento da igreja tinha sorvete. Aí foi comédia inesquecível, histórico. Aí ele tomava uma colher de sorvete, colocava a mão na garganta para ver se já tinha inflamado. Não dá. Filho, não dá. Aí ficava. Aí perguntava, o que é isso? É para ver se já inflamou. Por que você amaldiçoa teu Deus e morre? Sabe que tem gente que o conselho da mulher de Jó é a coisa mais aplicável? Querida, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque, meu Deus, não é assim que funciona. Sim, vai ter gigante, sim, vai ter luta, sim, vai ter batalha, sim, vai ter dia que nada vai dar do jeito que você quer, sim. Vai ter dia que o ar-condicionado não vai estar no seu grau, não. E você terá que entender que aqui não é o seu quarto, que aqui é um coletivo, que ainda que o seu maldito e pobre Android tem um programinha que pode tirar ele do respirar e pôr lá no pinguinho de chuva, igual está ali o do fundo, e a gente estava ali rindo, né? E salve o Android. Talvez um dia você vai entender que você não nasceu para você nasceu para o povo de Deus. E aí, pastor, eu vou lá e mudo? Eu falei assim, não, a pessoa teve tanto trabalho para mudar aquilo lá com o Android escondido dentro do bolso, deixa. Quando for outubro do ano que vem, a gente faz isso. Deixa cozinhar. Querido, não é para te satisfazer, nunca foi para ficar do jeito que você quer, nada. Do ar aos anjos e serafins, nunca foi para ficar do jeito que você quer. Sempre foi para cumprir o plano eterno de Deus. Se você estudar, você vai descobrir que o plano eterno de Deus começa na cruz do Calvário. Então, o ser humano, ele cai em 2 caçapas finais. Sabe o conselho da mulher, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas não é morrer fisicamente, não, morre espiritualmente, vai para o mundo, vai viver. Ou dizer assim, o Senhor me ordenou. Me revela o teu propósito, para que eu te sirva, para que eu seja aceito por ti, para que tua presença me acompanhe. Para que eu seja diferente. E eu aguente o que o comum não aguenta. Deixa de ser comum, meu querido. Você não é comum, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Olha a Deus. Como Moisés. Eu tenho orado com Moisés, Senhor, revela o teu propósito. Revela o teu propósito para que eu conheça o que o Senhor quer e eu seja aceito por ti. Lembra que esta nação é teu povo, lembra que esta igreja é a tua igreja. Lembra. Tenho aprendido cada dia essa coisa do meu querer. Não queria, falei, jurei, amaldiçoei a minha 8ª geração, os filhos do Iago, os netos, os trinetos, que eu não ia para São Miguel este ano. Não ia, pronto, acabou. O Iago também, jurou junto, nós amaldiçoamos nossa descendência. Aí ontem, indo para Goiânia, eu tive que respirar e dizer assim, quando as pessoas não dão conta de tomar uma decisão coerente, quem dá conta tem que tomar. Então vamos para São Miguel. Porque o coerente era a minha sogra vir. Mas o contexto familiar não consegue, então vamos lá. Aqui na construção, o meu querer, se fosse meu querer,
Foi feito mais querer do Rony aqui nessa construção do que o meu. Ainda bem que eu não tinha patenteado, registrado em cartório. O Vitron não ia ser assim, mas eles chegam e dizem assim, olha, assim vai ser melhor. Aí eu, peraí, para o povo de Deus, quem vai ser melhor? O meu querer ou o que vai ficar? O que vai ficar melhor, então bora lá. A cor. O meu querer era outro, mas o que vai ficar melhor? Você consegue, isso é um detalhe simples de viver a ordem de Deus, o chamado, o propósito de entender que não foi para te agradar, não, querido. Foi para que o reino de Deus se cumprisse. Foi para agradar aquele que nos chamou. Talvez um dia você entenda, talvez não. Talvez você será sepultado sem entender. Minha oração é que não, minha ira é que não, minha briga é que não. Quando eu venho aqui e deixo de ser amado por você, porque você acha que eu estou doido e te acusando, eu tenho plena convicção que o meu único objetivo é que você não seja enterrado sem conhecer o plano de Deus para você, como eu tenho visto que você não conhece. Mas leio em casa, estudo em casa, o restante. Moisés termina essa sequência dizendo, Senhor, agora que nós acertamos os ponteiros, permita-me ver a tua glória. Agora eu estou pronto a ver a tua glória. Nós desabafamos, o Senhor desabafou, eu desabafei. Deus fala, mas não tem jeito de eu mostrar minha glória. Eu vou passar lá na rocha, pela fenda tu vai ver um pouquinho. E é assim. E Deus vai se revelando a nós e nos chamando à sua eterna obra. Te dou graças, Pai. Eu amo a tua palavra, eu amo o teu chamado, eu amo a tua ordem, eu amo o teu propósito e quero ser assim por ti cada dia. Para isso eu busco te conhecer, eu te sirvo, eu quero te servir. Oh Deus, convido o teu povo a te servir. Vá conosco, Deus, onde nós formos, oh Deus, vá conosco, Deus. Vá conosco, Deus. Deus, e mostra, Deus, teu plano, mostra, Deus, teu propósito, mostra, Deus. Ensina-nos a diferença de estarmos no centro da tua vontade. Mostra-nos como é diferente aqueles que servem a ti daqueles que não. E assim como a Moisés, a cada um aqui, meu Pai, ensina a ver a tua glória. Ensina a ver, a contemplar o teu Shekinah, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, guarda teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. E obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado a mim. É minha. Se tiver alguma coisa que é para você, permita-lhe você vivenciar também. Mas eu amo a ordem que Deus me deu. Quero conhecer cada dia o propósito dele, para que eu seja aceito. Desejo que a presença dele esteja sobre mim, porque isso é essencial. E eu sei que o chamado dele é a base da minha existência. E por fim, veremos a diferença de quem serviu a Deus e quem não. Quem entendeu o plano de Deus e quem não. E que seu querer traz equilíbrio sobre as pessoas. Coração silencioso, estamos encerrados. Deus te abençoe.